Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Com alguma dúvida no processo de escrita? Estão conseguindo fazer os textos? Vocês sabem que é super importante para o desenvolvimento da escrita de vocês manter essas redações em dia. Então vamos começar. Na semana passada eu fiz um passo a passo. Segue aquele passo a passo, começa agora. Olha aquelas propostas de redações anteriores. Se você se sente assim, não vou conseguir dar conta, estou muito atrasado, então começa da última, mas escreve, porque é isso que vai fazer você se desenvolver, perder o medo de escrever, certo? Hoje a gente vai falar sobre um assunto que é bem legal, é um tema um pouco mais leve do que os outros temas que a gente passou no mês passado, mas que eram questões importantes que precisavam ser refletidas. Mas o tema de hoje ele é um pouquinho mais cotidiano, assim, um pouquinho mais legal para vocês, eu imagino assim. Porque talvez seja, é claro, né, gente, o tema de redação é sempre um problema, mas talvez seja um problema mais próximo, assim, da realidade de vocês. Ele é um problema sério. Às vezes as pessoas não têm a percepção do quão problemático ele pode se tornar, mas a princípio é algo mais interessante da gente comentar. Então, hoje eu vou falar sobre a dependência tecnológica, quando as pessoas são dependentes do seu celular, do seu computador, dos jogos eletrônicos. Você desconfia que está nessa situação? Então, o primeiro ponto que a gente deve refletir para conseguir escrever sobre o tema é o que significa cyberdependência. Então, o tema sobre o qual vocês vão escrever nessa semana é os desafios de superar a cyberdependência, suas causas e suas consequências, certo? Esse é o tema, anota aí. Se você quiser pegar sua apostila, a gente vai usar a apostila também, tá? Então, no que consiste a cyberdependência? É uma doença? Não é? É um comportamento? Então, a dependência patológica das tecnologias já está sendo registrada, já aparece como um distúrbio comportamental, sim, e que deve ser tratado quando se encaixa em algumas características. Então, é um problema de saúde já, tá? Então, é um problema de ordem psiquiátrica, já que pode até ser tratado até mesmo com internação, com uso de medicação. Então, quando que o uso passa a ser problemático e passa a ser patológico? Isso para qualquer tipo de dependência, até mesmo a dependência química, de cocaína, de crack, de álcool, os critérios, eles são semelhantes, tá? Então, quais seriam esses critérios? Então, em primeiro lugar, o uso da tecnologia tem que colocar em risco o seu cotidiano, tem que prejudicar, trazer prejuízo. Essa é a ideia geral que você pode colocar na redação. Cyberdependência consiste num uso exagerado da tecnologia vinculada à internet que traga prejuízo para o cotidiano da pessoa. O que é trazer prejuízo? A pessoa vai faltar escola porque não dormiu durante a noite, ficou jogando a noite inteira. Vai durante o trabalho ficar acessando as redes sociais, o celular e eventualmente vai levar uma advertência no trabalho e até perder o emprego por causa disso. Não consegue se relacionar amorosamente porque ao invés de dar atenção à pessoa que está com você, você sempre fica no celular ou usando outra tecnologia, prejudicando o relacionamento, perder relacionamentos de amizade, amorosos ou se isolar já são características de que o uso não está indo da melhor forma possível, tá? Então a palavra-chave é prejuízo. Então, o que a gente pode pensar também sobre essa questão? É que existem algumas causas, né? O que faz uma pessoa ter um celular e fazer um uso positivo desse celular, do computador, e o que leva a outra pessoa a ter um uso patológico? Então, a gente já deve inferir que existem algumas características que são próprias de alguns indivíduos e um contexto favorável que vão levar a um uso problemático. Então, essas são outras ideias que vocês podem desenvolver, principalmente no primeiro parágrafo de desenvolvimento. Desenvolver quais seriam as
causas da dependência tecnológica. Então, vamos pensar junto assim, fazer um paralelo com outras dependências. Geralmente, quando uma pessoa se torna dependente de uma substância, é porque ela tem um problema de ordem psiquiátrica, emocional, psicológica, comportamental, que favorece o uso dessa substância. E da mesma forma vai acontecer com o uso do celular ou do computador. Essa questão de ordem mais emocional, ela tem profunda, íntima relação com a infância da pessoa e com a família de contexto de onde ela vem. Então, se ela foi uma criança que veio de um lar que é mais disfuncional, em que ela se sentiu solitária, não acolhida, ela não teve o olhar necessário que ela precisava quando ela era criança ou quando ela era adolescente, ela acaba suprindo esse vazio, ela acaba suprindo essa dor emocional com o uso da tecnologia, porque a tecnologia, ela tem, as redes sociais principalmente, elas têm vários dispositivos que trazem um conforto, que trazem uma alegria. Por exemplo, você posta uma foto e daí você tem comentários, você tem like, isso vai ativar algumas áreas cerebrais e vai liberar alguns neurotransmissores que estão correlacionados com a sensação de prazer, vai ajudar na liberação da serotonina, da dopamina, traz esses neurotransmissores, trazem essa sensação de bem-estar. Então, uma pessoa que está em sofrimento psíquico, porque ela se sente desvalorizada, porque ela não se sente acolhida e amada pela própria família, ela pode buscar esse conforto em outros meios. E se ela tem acesso à tecnologia, se ela tem acesso ao computador, ao celular, isso vai facilitar que ela comece a usar a tecnologia para suprir essa falta. Tá? Bom, então essa é uma causa bem determinada, claro. Existem pessoas também que elas têm uma característica que é genética, mas predispondo esse sujeito para a compulsão. Tá? Então, esse é um segundo tópico, uma segunda causa do problema que vocês podem pensar. É um sujeito que tem um padrão genético que predispõe à compulsão. Essa compulsão ela pode ser desenvolvida ao longo da vida de diversas formas e com várias situações. Por exemplo, existem pessoas que são compulsivas por compras. Elas se sentem mal, se sentem com as emoções mais rebaixadas, num momento mais depressivo, e para tentar estimular uma euforia, para entrar numa situação mais de mania, que a gente chama na psiquiatria, quando a pessoa fica muito eufórica, ela está maníaca, ela está na mania, ela vai buscar as compras. Tem gente que é dependente, que é compulsivo por álcool, outras pessoas são dependentes por sexo, outras pessoas são dependentes de substâncias ilícitas, como o crack, como a cocaína, para buscar essa sensação de euforia, de alegria. E a tecnologia ela vem com uma nova possibilidade de buscar essa sensação. Então, é um indivíduo que tem uma predisposição à compulsão. Isso é genético, inclusive, vários estudos estão apontando para uma possibilidade genética. Por quê? Se você vai fazer a investigação de uma pessoa que tem um comportamento doentio em relação a uma substância, por exemplo, um alcoolista, um etilista, você vai olhar para a família dessa pessoa, você vai encontrar lá um avô que tinha o vício no jogo. Jogava jogo no bicho, era na cena, era na loto, em tudo dali um pouco, estava no carteado, perdeu tudo. Então, essa é uma compulsão também. Você vai olhar lá, tinha uma pessoa da família que tinha compulsão alimentar, certo? Então, tem isso, o caráter compulsivo que já é intrínseco. Intrínseco significa faz parte. Usem essa palavra, intrínseco, faz parte do sujeito, vem com ele, vem projetado geneticamente para que ele tenha uma tendência à compulsão. Muito bem. Outro fator que leva essa dependência tecnológica, então estamos indo para uma terceira causa. Eu já falei de duas teses fundamentais. A primeira tese é de ordem psicológica, emocional, né? Esse vazio, a falta de atenção, a família disfuncional, a busca pelo prazer, pelos neurotransmissores que são liberados por estímulos externos e que as redes sociais e a tecnologias trazem.
E a segunda é a característica intrínseca do indivíduo de ser mais propenso à compulsão. E agora eu venho para uma terceira causa. Terceira causa que vocês podem desenvolver aí na redação de vocês, ela está relacionada ao universo da programação, da tecnologia da informação. Então, todo mundo já sabe, já está bem difundida a ideia, olha que palavra legal, já é difundida a ideia, já é de conhecimento, que a tecnologia, o hardware associado a uma programação, uma rede social, que tem por trás um algoritmo pensado para agradar o cliente, para sugestionar o usuário das redes, existe toda uma programação de algoritmos. Então, vocês podem falar sobre a presença do algoritmo por trás, principalmente das redes sociais, que vão mostrando os conteúdos, vão criando uma bolha de informação que vai agradando, que é de acordo com os desejos daquele usuário. E quando ele vê os seus desejos reforçados, ali cada vez mais ele procura aquele tipo de conteúdo, ele fica bem limitado dentro daquela bolha. Mas o fato de ter esse algoritmo que vai mostrando aquele conteúdo que pode ser mais consoante com os desejos do usuário, faz com que ele tenha ainda mais intensificada a sensação de prazer de usar as redes sociais. Então, isso é bem importante. O investimento na elaboração de algoritmos e de redes que possam sugestionar a pessoa que está usando aquelas redes de acordo com os seus desejos mais íntimos, mais pessoais. Então, essa é outra causa que leva bastante à compulsão. Bom, nós temos um quarto ponto que pode ser citado na redação de vocês, que é um ponto bem recente, que é falar sobre a pandemia. Com a pandemia, as pessoas foram obrigadas a ficar num isolamento social e a estudar e a trabalhar pelo computador. Nós já estamos aqui sendo influenciados por esse momento histórico, que alavancou bastante as aulas pela internet. E o fato de se estar mais isolado e mais próximo da tecnologia acabou estimulando milhares de pessoas a entrar dentro desse tipo de compulsão também. Sem falar os jogos, os jogos são um universo à parte, então, que tem toda uma narrativa, toda uma tecnologia aí que pode ser bem agradável e acabar levando as pessoas à compulsão também, certo? Então, vimos 4 ideias bem importantes sobre o assunto. Primeiro, o conceito do que seria a ciberdependência. Você pode usar esse termo para substituir, substituir o termo de vício em tecnologia e internet. Nós vimos que o conceito está relacionado à ideia de prejuízo, quando o uso é prejudicial para suas funções cotidianas, e vimos 3 causas principais sobre o problema. Vamos pensar nas consequências, então? As consequências, elas vão rechear o seu segundo parágrafo de desenvolvimento. Então, nós podemos pensar, assim, nas consequências para o indivíduo que sofre dessa ciberdependência, para o seu contexto familiar e para a sociedade no geral. Então, é uma reflexão que cabe bem, que fica bem. Então, a pessoa que é ciberdependente, os prejuízos, eles são óbvios, né? Então, a gente vai colocar na redação, vai falar que vai prejudicar o desempenho acadêmico, vai atrapalhar a cognição, vai levar esse sujeito a uma situação de ostracismo. Olha que palavra legal! Ostracismo, vem de ostra, aquele bichinho que fica fechadinho, a pérola fica lá dentro. Então, quem está numa situação de ostracismo é alguém que está isolado, que fica quietinho no seu canto, que só fica no quarto usando tecnologia. Tá? Então, essa é uma consequência, é o prejuízo cognitivo, intelectual, profissional e o isolamento social do indivíduo que vem por meio da tecnologia. Então, esse é um par de consequências individuais, né? Mas existem outras consequências que são para o sujeito também. O uso excessivo da tecnologia também pode trazer consequências que são físicas. Então, pessoas que utilizam num extremo, assim, jogos e a internet, elas podem até convulsionar, elas podem entrar até numa situação em que o cérebro entra numa espécie de curto-circuito, a atividade elétrica do cérebro fica toda desorganizada e ela pode ter convulsões.
Também, o indivíduo que fica usando compulsivamente a internet, as tecnologias, ele pode não se alimentar adequadamente, ele pode entrar num estado nutricional que não é o adequado, pode ir adoecendo fisicamente. Tem as questões posturais, né, que a gente usa muito o celular, a gente fica muito com a cervical, assim, nessa posição que não é a posição mais anatômica para ela, né? Então a gente fica com prejuízo de postura, com consequências de dor muscular, com a postura equivocada e com o tempo isso vai trazendo até um desgaste na nossa coluna. Tá? Então tem muitos prejuízos aí de ordem física e psicológica e emocional. Agora, se a gente pensar assim, nas consequências que são sociais, né? A pessoa que tem um prejuízo cognitivo, profissional, intelectual, se várias pessoas sofrerem deste mesmo mal, dessa dependência, socialmente e coletivamente, é claro que a sociedade se desequilibra também. É mais uma compulsão, é mais um vício que vai acarretar prejuízo social, porque as pessoas não vão funcionar adequadamente dentro das instituições, dentro da sociedade. Então, elas não produzem adequadamente, às vezes elas ficam doentes e vão se tornar dependentes do Estado também. Então, tem uma pressão econômica e social que ocorre por conta desse problema. Visto isso, pessoal, deixa eu mostrar para vocês, então, um material de apoio, que é a nossa apostila, e o que vocês podem encontrar aqui. Nós falamos do conceito, em algumas causas, em algumas consequências do problema, mas como que eu vou rechear o meu texto, como que eu vou me aprofundar nesse assunto, nesse tema? Então, aqui na apostila de vocês, na página 106, nós temos o texto Vício pelas Tecnologias da Comunicação, que é o nosso tema, e Ciberdependência com questionamento. Aqui tem um texto bem profundo sobre o assunto. A minha sugestão é que vocês leiam com calma esse texto, façam anotações, encontrem as palavras que vocês não estão acostumados a usar, anotem essas palavras para inserir na redação, por exemplo. Quando eu quero dizer que uma pessoa está usando demais a tecnologia, eu posso usar essa expressão aqui, hiperconexão. Então, tem vários termos aqui de vocabulário e de ideias, argumentos que podem te ajudar demais. Então, o texto aqui foi fragmentado e ele está mostrando para nós várias causas, várias consequências e várias reflexões filosóficas sobre o problema. Então, vale muito, 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 muito fazer a leitura cuidadosa desse material de apoio. Além disso, coloquei mais leituras complementares na internet para vocês também. Por exemplo, vocês já ouviram falar do TED Talks ou TED Talks? É uma plataforma com palestras. Você pode baixar o aplicativo no seu celular, né, e ficar mais predisposto ao vídeo pela tecnologia. Ou então você pode procurar no YouTube mesmo, a maior parte das palestras está disponível no YouTube. E aqui você encontra palestras de 20 minutos, 15 minutos, são palestras rápidas por variados assuntos, e tem essa do Sérgio Gomes, que é justamente vício da tecnologia. Coloquei da revista Veja também, Vício Internet é um risco à saúde, para falar sobre as consequências do problema, então essa parte aqui vai ajudar muito sobre as consequências. E o jornal El País, Viciados em Internet, outro texto bem bacana. Propriedade e vocabulário. Tá? Então, aqui, a propriedade e vocabulário são alguns termos que vocês podem inserir associados a algumas reflexões sobre o tema dentro da redação. Por exemplo, nomofobia. O que é nomofobia? É o medo de ficar longe do celular. A pessoa sai de casa, esquece o celular, fica ansiosa, fica sudorética, fica se sentindo mal, porque ela está sem aquele aditivo, sem aquele fator que ela tem a dependência. Ciberdependência, então, é o tema. O que significa cybercultura? Então, é tudo que se produz de conhecimento, de discurso dentro do universo virtual. Né? Interpessoal, conveniente, nocivo. O que significa nocivo? É aquilo que traz prejuízo, aquilo que prejudica a pessoa. Advento é uma criação, quando vocês forem falar que o advento da internet associada a um hardware que pode ser levado pelas pessoas, propiciou essa nova doença, essa nova patologia. Inerente é um sinônimo de intrínseco, é aquilo que faz parte,
que está dentro da pessoa, é um comportamento inerente ao cidadão contemporâneo, é inerente às novas gerações. Alienado, então o uso compulsivo da tecnologia pode levar à alienação. Limitadas percepções da realidade. Onde que eu posso inserir essa expressão? Quando eu for falar das consequências, eu posso dizer também que uma das consequências é quando a pessoa usa compulsivamente a internet e ela vai fortalecendo a sua bolha tecnológica, que é alimentada pelo algoritmo, ela fica vendo sempre a mesma realidade, fica vendo sempre as mesmas informações. Então, ela vai se alienando do mundo ao seu redor, ela vai se alienando da política, da economia, das questões contemporâneas, porque ela fica sempre vendo o mesmo tipo de conteúdo. Então, ela tem uma percepção limitada da realidade. Fetiche tecnológico. Então, fetiche é algo assim que tem um aspecto, um caráter até erótico, podemos dizer assim. Por que usar essa palavra fetiche junto com tecnologia? Porque muitas pessoas têm um verdadeiro fetiche pelo seu celular, pelos seus objetos eletrônicos, precisam sempre comprar um novo, a última geração. Aquilo tem uma extrema importância, aquilo é visto como algo que agrega um valor econômico àquela pessoa. Alinhamento em relação aos problemas, né? Ficar de fora, ficar alienado. Era tecnocrático capitalista. Esse termo pode te ajudar a contextualizar o período em que se estabelece esse novo comportamento, que é um comportamento errático, né? Um comportamento que traz malefícios. Verborragia, né? Todo mundo falando ao mesmo tempo nas redes sociais. Pertinência é algo muito importante. Então, eu posso usar no lugar daquele imperioso que eu já mostrei para vocês em várias redações. É pertinente ou tem pertinência analisarmos esse problema com a finalidade de. Excesso discursivo, sinônimo de verborragia. Fruir, aproveitar, gostar. Pontos cruciais são os pontos mais importantes daquela discussão. Aparato eletrônico, contato genuíno. O que é genuíno? É algo verdadeiro. Quando as pessoas são viciadas em tecnologia e elas não entram em contato real com as outras pessoas, elas perdem o contato verdadeiro, o contato genuíno. Porque quando nós usamos apenas a tecnologia para nos conectarmos, para nos comunicarmos, nós usamos o filtro, nós escolhemos as palavras, nós editamos a nossa realidade e assim a gente perde um contato que é um contato verdadeiro, que é um contato genuíno. Expressões reacionárias é uma visão mais antiga. Dilema é sinônimo para problema, para conflito. E por aí vai. Tem várias, então, expressões que vocês podem usar na redação e que eu sugeri aqui no vocabulário. Faça um planejamento. Quais são as palavras legais, interessantes que eu quero colocar na minha redação? O que você não planeja, o que você não pensa, você não faz. Você esquece, você perde. Então, eu quero usar na minha redação a palavra nomofobia. Eu quero usar na minha palavra cyberdependência. Isso aí você vai precisar usar porque é o tema. Eu quero usar onipresente, está presente em todo lugar. Ou ubíqua, que tem o mesmo significado. Porque se você não fizer esse esforço, você sempre vai usar as mesmas palavras. Tem uma zona de conforto vocabular. Você fica sempre nela, nessa zona de conforto das palavras que você conhece, que você sabe escrever, que você não tem dúvida sobre a grafia. Só que agora é o momento de você tentar usar novas palavras. E se não sabe direitinho o que significa, não está entendendo muito bem em que contexto pode aplicar, tenta, entregue a redação. Porque se não tiver adequado, eu vou te dizer e você vai ajustar. Intertextualidade. O que eu posso citar nessa minha redação em termos de repertório literário, cinematográfico? Muito bem, então vamos lá. Então, uma possibilidade é usar esse poema, que foi escrito por João Cabral do Melo Neto. Para quem não conhece, é um escritor modernista, da terceira fase modernista, que é aquela fase mais caracterizada pelo amadurecimento da literatura, de uma literatura mais profunda, de maior qualidade, podemos dizer assim, dentro da produção literária brasileira. Tecendo amanhã. Um galo sozinho não tece manhã. Ele precisará sempre de outros galos. Aqui apareceu
o subtítulo no meio do poema, tá? Então, simbologia de tecer, o tecido é o subtítulo. Então, um galo sozinho não tece manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo, e assim vai, que apanhe o grito antes. Então, o que fala esse poema? Como é que eu posso usar na minha redação? Eu posso fazer uma citação direta. Como podemos observar no poema, abre aspas, Tecendo a Manhã, de João Cabral do Melo Neto, dois pontos, abre aspas. Um galo sozinho não tece manhã. Ele precisará sempre de outros galos, fecha aspas. Como que eu interpreto esses versos dentro da minha redação? Eles fazem menção à necessidade humana de comunicação e à necessidade humana de contato. Então, a tecnologia ela vem para propiciar esse contato, para fazer a manutenção dessa conexão, mas a tecnologia sozinha, ela pode ser nociva, ela pode trazer prejuízo. E é importante que a gente mantenha também essa conexão real, genuína. Então, essa reflexão pode vir ilustrada com esse poema. Intertextualidade filosófica. Pierre Levy. Pierre Levy escreveu o livro Cybercultura e vários outros livros nos quais ele reflete sobre o nosso comportamento e as nossas relações dentro do cyberespaço, dentro desse universo que se criou da associação entre hardware e os algoritmos de redes sociais, entre os computadores, os celulares e aquilo que a gente acessa por meio das redes sociais. Então, a gente pode dizer que no livro Cybercultura, Pierre Levy analisa as nossas relações no cyberespaço, no início, na origem, na gênese do computador pessoal, desse uso que era mais próximo do nosso cotidiano. Mas, no momento em que esse livro foi publicado, ele não podia imaginar o quão intrínseco ao ser humano seria o uso das tecnologias. É bem provável que nós tenhamos no futuro, e isso aparece também no livro que pode ser citado, que é o livro Homo Deus, do Harari, do Yuval Harari, que é o historiador israelense, aparece lá que a tecnologia ela vai cada vez ser mais inerente ao ser humano. Então, a gente vai ter um chip introduzido dentro de nós que vai propiciar o acesso à internet. Os óculos já foram feitos, mas eles não foram assim muito massificados, mas provavelmente vai se criar algum outro dispositivo que vai ficar cada vez mais interno ao ser humano, o acesso às redes sociais e à tecnologia. Então, o Pierre Levy faz essa reflexão de como nós nos relacionamos com a tecnologia e com a informação. E você pode usar também o Homo Deus do Harari, que fala sobre o futuro. Como que será a utilização da tecnologia no futuro? Aqui esse outro autor, o Spooner, ele está dentro do texto para vocês fazerem a leitura e tentar compreender assim o que ele fala e inserir isso dentro da sua redação. O Jeremy Bentham também, e a teoria do utilitarismo aparece dentro do texto ali de base. Certo? Esse é um tema que cabe também usar exemplos concretos. Alguns exemplos concretos estão aqui. Pessoas que abandonam o trabalho, os afazeres da casa, a família, devido à necessidade incontrolável de se conectar à internet. Aqui um fato bem extremo. Na China, uma mãe compulsiva por jogos online dá à luz no banheiro de uma lan house porque ela não conseguia administrar o próprio vício de jogar. Nos Estados Unidos, jovens deixam de comer, beber, sair de casa, fazer outras atividades. Teve casos também, vocês vão encontrar na internet, de pessoas que morreram de desnutrição, morreram de tanto jogar. Assim, adolescentes que realmente sucumbiram. Sucumbir significa se deixar levar ao extremo, ser destruído. Sucumbiram pelos jogos, foram massacrados por esse vício. Outros tópicos para vocês pensarem no tema. Apesar do progresso técnico-comunicacional, não conseguimos estabelecer relações profundas com nossos interlocutores. Parece que todo mundo quer falar, todo mundo quer expor o seu ponto de vista, mas não quer trocar, não quer se relacionar, não consegue mais ouvir. A sensação de prazer que obtemos utilizando as tecnologias da comunicação gera uma compulsão semelhante às drogas, isso eu falei no início da aula, porque estimula as mesmas regiões do cérebro que respondem ao uso da cocaína, de qualquer anfetamina, certo? Também gera aquela sensação de prazer. Algumas consequências: afastamento do usuário da realidade, do contexto, do convívio, prejuízo ao desempenho acadêmico e profissional,
obesidade, falta de atividade física, os problemas posturais, o estresse, a depressão, a ansiedade. Então, a outra causa do problema que eu não falei também para vocês, esqueci de falar no início da aula, é que para alguns usuários da tecnologia, a realidade ela parece muito difícil, ela parece muito dolorosa. A pessoa carece de resiliência, ela não tem resiliência, ela não consegue contornar as dificuldades do seu cotidiano. E por isso ela usa o universo virtual como um escapismo, porque é uma realidade mais atraente, mais de acordo com o hedonismo desse sujeito, com o desejo pelo prazer que o sujeito tem. Contraponto, você pode fazer alguns contrapontos nessa redação, falar alguns aspectos positivos do uso da tecnologia, para não ficar só massacrando a tecnologia também, é uma possibilidade. E aí, quer intervir sobre o problema? Como é que eu posso fazer as intervenções? Então, aqui algumas sugestões de agente. Ministério da Saúde. Verifica lá o ministro, mudou 400, 500 vezes, daí tem que ver qual é o ministro da vez, não sei qual é o ministro da vez, esqueci o nome do homem, mas dá uma pesquisada rápida lá. O que fazer? Fomentar pesquisas sobre a utilização compulsiva da tecnologia para aferir melhor as consequências do problema e criar campanhas de alerta sobre essa condição, e aí você vai detalhando bem essa ação, como eu fiz na redação passada, que eu escrevi passo a passo contigo essa redação. Outro agente, escolas públicas, o que pode fazer? Tratar como tema transversal em variadas disciplinas a importância de equilibrar a vida social com o universo tecnológico. E aí, detalhe, 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 coloco 5 elementos. Outro agente, a família, o que pode fazer? Criar regras, limitar o uso, a utilização da tecnologia para os filhos, tem algumas ações educativas em relação a isso dentro da família também. Certo, pessoal? Então, façam um bom planejamento dessa redação, elabora um mapa conceitual, escolhe o repertório que vai colocar na contextualização no D1 e no D2, escolhe os argumentos principais do D1, os argumentos principais do D2, estabelece quem vai ser o agente, qual vai ser a ação, como é que você vai detalhar essa conclusão, certo? Aguarda as redações. Vamos escrever, povo. Só assistindo aula não resolve. Você precisa escrever, precisa me entregar esses textos. Certo? Então aguardo as redações de vocês. Muito obrigada. Uma boa semana para todos.